Sabe quando um aplicativo simplesmente para de funcionar? Ou aquele site que não carrega de jeito nenhum? Pois é, todo mundo já passou por isso. É super frustrante. Mas o que pouca gente sabe é que por trás daquela tela de erro existe uma verdadeira força-tarefa entrando em ação. E é exatamente isso que a gente vai desvendar aqui. O que acontece nos bastidores quando o nosso mundo digital falha. Pois é. E no jargão da tecnologia, essa coisa que para de funcionar, essa interrupção que ninguém planejou, tem um nome bem específico. É um incidente. Pode ser desde algo pequeno, como a internet ficar um pouco lenta, até uma crise, como um serviço inteiro sair do ar. Mas a grande pergunta é: quem são as pessoas que correm para resolver esses incêndios? Como é que elas sabem o que fazer no meio do caos? E que tipo de plano garante que tudo volte ao normal o mais rápido possível, sem que a gente nem perceba direito? Ok, vamos mergulhar nisso. A gente vai começar conhecendo os centros de comando que ficam de olho em tudo. Depois, vamos abrir o manual de crise que eles seguem, entender como os reforços são chamados e até ver um desafio do mundo real para testar tudo isso. No final, vai ficar claro quem são esses guardiões invisíveis. Então, quando um alarme dispara no mundo digital, duas equipes principais entram em cena. Elas são a nossa linha de frente, os verdadeiros olhos e ouvidos de toda a infraestrutura digital. Primeiro, a gente tem o NOC, o Centro de Operações de Rede. A missão do NOC é bem direta, manter tudo funcionando, lisinho. Eles monitoram o desempenho da rede, a disponibilidade dos serviços e, o mais importante, agem antes que o problema aconteça. Pensa neles como os engenheiros de tráfego das estradas digitais, garantindo que tudo flua sem congestionamento. E aí, atuando em paralelo, temos o SOC, o Centro de Operações de Segurança. O foco do SOC é completamente diferente. A praia deles é proteger a rede contra qualquer tipo de ameaça. Eles são seguranças, sabe? Sempre de olho em atividades suspeitas, prevenindo ataques e respondendo na hora para proteger nossos dados. Então, para ficar bem claro, enquanto o NOC está preocupado com desempenho e disponibilidade, se a estrada está aberta e rápida, o SOC está focado na segurança e na proteção, se a estrada está segura para todo mundo. As funções são diferentes, mas uma não vive sem a outra. Afinal, de que adianta uma rede super rápida se ela não é segura? E uma rede super segura é inútil se vive fora do ar. Porque vamos combinar, no meio de uma crise digital, não dá para improvisar. Cada segundo conta. É por isso que essas equipes não trabalham no escuro. Elas seguem um roteiro, um verdadeiro manual de crise que já foi pensado e testado. A base de tudo isso é um negócio chamado ITIL. O que é isso? Pensa no ITIL como uma biblioteca gigante com as melhores práticas do mercado. É um guia que ensina a não ter que reinventar a roda toda vez que um problema acontece. Ele cria uma linguagem comum, processos que todo mundo entende, desde um pedido simples até um incidente super crítico. E o ITIL nos leva a uma ferramenta fundamental, o Runbook. E olha, essa citação na tela diz tudo. Ele é a única fonte da verdade. Na prática, o Runbook é um manual de instruções detalhado, o passo a passo, que diz exatamente o que fazer quando um alarme específico dispara. E o que tem dentro desse manual? Bom, primeiro, os diagramas de toda a infraestrutura, para todo mundo saber como as peças se encaixam. Depois, os procedimentos exatos, passo a passo do que fazer. Também tem uma lista de contatos e ferramentas-chave, para não perder tempo procurando. E o mais crucial, um guia que liga cada tipo de alarme a uma ação específica, sem achismos, só a ação direta. Mas claro, nem todo problema pode ser resolvido pela linha de frente. Às vezes o incêndio é tão grande que precisa de um especialista. É aí que o processo de escalonamento entra em jogo. Um caminho de escalonamento, na real, é uma regra do jogo que já foi combinada antes. Ele diz, ok, esse problema passou do nosso conhecimento. A próxima pessoa na fila para resolver é essa aqui. Isso acaba com a confusão e a perda de tempo bem na hora que a gente mais precisa de agilidade. E o segredo aqui é a precisão. Não é só jogar o problema para cima, mas garantir que ele chegue nas mãos da pessoa certa, com o conhecimento exato para resolver aquilo e o mais rápido possível. Porque quando os riscos são altos, cada minuto de inatividade custa caro. E esse processo normalmente segue uma estrutura de níveis. O nível 1 é a linha de frente, que faz o primeiro diagnóstico e resolve os problemas mais comuns. Se eles não conseguem, o caso sobe para o nível 2, onde os especialistas fazem uma análise mais profunda. E se o problema for cabeludo mesmo, ele chega no nível 3, com os maiores experts da área para uma intervenção final. Ok, na teoria tudo isso parece perfeito, né? Mas como é que funciona na prática, no mundo real?
Para ter uma ideia, vamos analisar dados de conformidade de algumas organizações do governo e ver o quão difícil é manter essa máquina toda azeitada. Para a gente entender o tamanho do desafio, olha só. Um documento oficial lista 13 requisitos técnicos que essas organizações precisam cumprir. E a lista é pesada, viu? Vai desde seguir a risco o manual do ITIL até garantir que os sistemas fiquem em 97% do tempo no ar e, claro, saber lidar com incidentes de segurança. Vamos ver como elas se saíram nesse teste. E aqui a gente tem um pequeno retrato da situação. Dá para ver que em coisas como implementar o ITIL, a maioria tá bem, tá ok. Mas quando o requisito aperta, como garantir 97% de disponibilidade ou ter uma rede de altíssima velocidade, a coisa muda. Esse NOC significa não ok, ou seja, a organização não conseguiu comprovar que cumpre a regra. Isso mostra as falhas. E quando a gente junta os dados de várias dessas entidades, a imagem fica ainda mais nítida. A gente vê um número bem grande de requisitos que simplesmente não são cumpridos, ou são cumpridos só em parte. O que isso quer dizer? Que mesmo com equipes dedicadas e processos definidos, manter uma infraestrutura de TI forte e segura é um desafio constante e muito, muito complexo. Tá, e no fim das contas, o que tudo isso quer dizer? Quer dizer que por trás de cada clique, de cada app que funciona, de cada serviço digital que a gente usa sem pensar, existe um ecossistema gigantesco de pessoas e processos trabalhando sem parar para que nada saia do trilho. Então, a grande lição é a seguinte: a nossa vida digital tranquila não acontece por acaso. Ela é sustentada por equipes como o NOC e o SOC, que seguem manuais rigorosos, como os runbooks, e usam processos de escalonamento para resolver os problemas de forma invisível e eficiente. O sucesso deles é silencioso, mas é absolutamente vital para o nosso dia a dia. Isso deixa a gente com uma última reflexão. A gente só costuma notar esses sistemas todos quando eles falham. Mas talvez, da próxima vez que tudo simplesmente funcionar, que o aplicativo abrir de primeira, que o site carregar na hora, talvez valha a pena lembrar que existem guardiões invisíveis garantindo que isso aconteça.